Então, assim, como eu não queria fazer nunca essas sequências muito longas, eu vou tentar fazer sequências mais curtas de novo, mas eu ainda quero ficar na oralidade. Você fala, professor, mas o que você acha que a gente tem que ler? Como é que escreve Pousson Thor? Não pensem tanto nisso ainda. Vai ter uns outros nomes que eu quero falar, né? O Norbert Elias em particular é um que eu quero falar já já, né? O Marshall McLuhan, apesar de ser alguém que eu conheço zero praticamente, né? Mas é alguma coisa que eu preciso me aproximar porque ele é importante para o Pousson Thor e certamente para o tema da Carolyn lá ele vai ser interessante, né? Ele é fundador, eu descobri até que foi o Anísio Teixeira quem traduziu ele primeiro no Brasil, recentemente eu descobri isso, né? Mas eu conhecia ele antes do Ariano Suassuna falando mal dele, né? Então eu começo com o pé atrás, mas ele é fundador, na verdade, de uma questão que é as novas mídias, né? Ele é fundador da reflexão sobre isso, né? Da relação da produção, né? De cultura no horizonte das novas mídias. Ele é dos anos 40, 50, né? A produção principal dele, né? E se eu não estiver errando aí um pouquinho, mas acho que é isso mesmo. Mas eu queria ficar na oralidade na medida em que, nessa oralidade aqui, né, em que o que eu fale gere alguma provocação e alguma tranquilidade no fazer de vocês, né? Que vocês consigam, sobretudo, estarem tentando organizar os seus objetos, tentando organizar se estão em contato com o orientador ou não, eu não sei, nem eu não estou bem com contato com Lídia, né, e nem com Kézia, que está no segundo ano, mas tá difícil, assim, eu não me adapto bem a isso, estou tentando, acho que eu vou acabar gostando, estou gostando de fazer esses vídeos para vocês, né, mas o que eu tinha pensado inicialmente era uma espécie de aproximação provocativa, né? E ultimamente eu não consigo passar sem uma primeira provocação, que é pedir, no caso de vocês eu vou pedir mesmo que vocês assistam um documentário que eu vou disponibilizar, né? Um documentário de 59 minutos, uma coisa assim, não chega a uma hora. E é um documentário que eu assisti a primeira vez, inclusive, com os Yanomamis, né? Lá com a Anne Ballester apresentando, e na época a gente foi pausando, porque é um documentário muito denso, e um documentário que se chama Escolarizando o Mundo, tá? Quando eu falo isso, é um pouco na linha do que eu vinha dizendo, daquela minha missão ancestral, né? De causar estranhamento em relação a coisas que são muito, para nós, naturalmente boas. E esse vídeo em particular, esse documentário, da pesada, assim, como construção muito, muito bem feita, né? Ele problematiza a escola de uma forma que eu nunca tinha visto nem professores meus, nem colegas meus que lidam com educação abordarem, e não vejo ninguém abordar, né? Que é basicamente, aliás, ontem eu assisti uma aula daquele professor maravilhoso chamado Silvio Almeida, né, falando disso, não desse documentário, mas falando da questão de que a escola não é simplesmente boa, né? Então, assim, a escola como uma vilã, né, e que como um procedimento que em muitas fronteiras do letramento, ela é esmagadora, né? Entre os Yanomamis isso é muito importante, por exemplo, né? A escola tende a ser um dos instrumentos mais destruidores dentro da comunidade Yanomami. Hoje eles têm escola por causa do Bolsa Família, né? E uma escola que a luta da Anne Ballester e na qual eu me engajei, era que eles se empoderassem para fazer uma escola indígena diferenciada, adaptando o que eles começam a sentir necessidade de que precisam aprender para dialogar com o branco, mas preservando coisas como os rituais funerais, que duram 2, 3 semanas, e que aí não pode ter escola nesse mesmo momento, observando a falta de horário, que a escola não pode rotinizar, por exemplo,
horário, como não pode rotinizar o descanso, né? Yanomami não tem fim de semana, e a escola vem e impõe fim de semana, e eles começam a entrar nessa prática, que para quem não é desse universo letrado, é destruidor. E destruidor porque tira inclusive as bases, novamente uma palavra que eu tinha falado antes, mas a base material deles. Tira a condição de eles suprirem a si mesmos como eles sempre fizeram há milhares de anos. Tá? Então assim, plantar, coletar, caçar são coisas presentes na vida deles e que a escola é uma daquelas que pode tirar. Em chaponos, ou comunidades, né, em aldeias que eu não conheço, mas que eu sei que tem uma presença dos padres salesianos ou dos protestantes de uma ONG chamada Pro Amazônia, esse costume, né, ele é muito enraizado, porque eles dão muito presentes para poder os Yanomamis quererem, né, é do pessoal mais baixo no rio, ou seja, mais perto da cidade, longe, menos longe da cidade, né, e eu conheço os mais de cima do rio, na verdade os últimos chaponos do rio, e onde, de certo modo, a presença de 25 anos da Anne fez com que os que hoje são chefe tenham essa noção de que eles não podem abrir mão disso, ao mesmo tempo que eles têm a noção de que precisa aprender português minimamente, precisa aprender determinadas questões do costume do branco para poder relacionar-se com o branco de igual para igual e não com essas formas verticais, né, que o branco faz, ou diagonais que o branco faz na relação com eles, né, e que ali naquela beirada, que é uma fronteira colonial do Brasil, é muito pujante e terrível. Nesse sentido eu entendi que quando eu que estudei estudos coloniais, né, letras coloniais do século XVII, não me contradigo quando vou nessa relação lá